Oi, gente linda! Motivada pela minha mudança capilar, pelo meu novo corte de cabelo, decidi fazer esse vídeo pra vocês mostrando todos os cortes de cabelo que eu já tive desde que eu voltei aos cachos. Então bora, porque tem muita foto antiga aqui que vocês vão gostar de ver. Em 2006, eu tinha um cabelo bem comprido, assim, na cintura, só que ele tava todo detonado pela chapinha e escova. Eu não cuidava do cabelo, eu não passava uma máscara de tratamento no cabelo, nem no banho. Enfim, gente, um caos. E aí, de 2006 pra 2007, eu decidi que eu queria mudar e cortar o meu cabelo. E deixar ele natural, não fazer mais chapinha. Naquela época, nem se falava muito em transição capilar. Eu nem sabia o que eu tava fazendo, minha gente. Mas enfim, isso não vem ao caso. A questão é que eu queria mudar e eu achava que um corte de cabelo ia dar uma renovada na minha vida, né? Eu tava saindo do terceiro ano, indo pro vestibular. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque consegui deixar o meu cabelo natural, amei o meu cabelo natural e estamos aqui hoje, não é mesmo? E aí em 2007 eu tinha 17 anos e eu fui num cabeleireiro que era da minha mãe. Ele não era especialista em cabelos cacheados, pelo contrário, eu saí do salão com o cabelo escovado. Mas eu pedi ele pra cortar, fazer um corte um pouco parecido com esse que eu tô aqui. Mais um detalhe, minha gente, eu estava de franjinha, sim, o surto da franjinha. Quem nunca teve franjinha lisa e o restante do cabelo meio cacheado? Enfim, eu tive e não tenho saudades. Lá em 2017, então, eu cortei o cabelo bem curtinho, só que ele cortou meu cabelo bem redondo. Então, aqui atrás ficava meio que um rabinho e na frente ficava mais curto com aquela franja cacheada maravilhosa. Mas foi o primeiro corte que eu fiz pra voltar ao meu cabelo natural e digamos que foi assim o começo e o fim da minha transição capilar. O detalhe desse corte é que ele não tinha muitas camadas, então não valorizava muito o meu cabelo, eu também não sabia finalizar, ainda não sabia cuidar, juntou tudo isso e deu nisso aí que vocês estão vendo. Depois de um tempo, eu percebi que um corte poderia valorizar mais o meu cabelo e comecei a cortar ele um pouco mais curtinho e bem redondo com camadas altas. O que acontecia é que ele ficava bem curtinho e eu entrei na faculdade de arquitetura nessa fase, o que marcou também, porque na faculdade todo mundo me conhecia pelo cabelo, que era bem curtinho e mais redondo. Ele ficava mais redondo aqui no topo. Teve uma fase, gente, que o meu cabelo chegou a ficar bem aqui abaixo da orelha. Depois, eu parti pro Chanel de bico, que eu acredito que muita gente aqui lembra desse meu corte de cabelo. Eu tentei pegar umas fotos, mas não aparece muito bem o ângulo do Chanel. Mas ele tinha a frente um pouco mais longa e atrás ele era bem curtinho, bem batidinho assim. Inclusive, quem cortava meu cabelo chegava até a passar máquina assim pra deixar ele bem curtinho aqui na nuca. Eu adorava esse corte de cabelo, eu sei que muita gente fez esse corte de cabelo como referência, né, com inspiração no meu cabelo, eu fico muito feliz com isso. E foi um corte que eu usei por muito tempo, porque eu achava lindo, me valorizava bastante e também era um corte bem moderno pra época. Depois eu tive um surto de querer ter o cabelo pixie. Eu acho lindo o cabelo pixie, eu acho que mostra o rosto, eu acho que deixa o colo à mostra, eu acho super moderno. E aí eu cortei o pixie, mas eu não me adaptei muito porque o meu cabelo cresce muito rápido e eu não queria ter essa manutenção de sempre manter ele curtinho. Então eu cortei ele pixie uma vez só e depois eu deixei crescer novamente. Detalhe que até aqui o cabelo era bem loiro, passou de loiro dourado, loiro com algumas luzes para loiro bem platinado. Eu cheguei a ter o cabelo bem branquinho assim de luzes. E agora começam os cabelos ruivos, né? E o meu primeiro corte com cabelo ruivo, ele tava um pouquinho mais longo e com a base mais arredondada e bastante camada. Eu gostava muito desse efeito no cabelo, porque formava realmente um volume mais bonito, fica bem distribuído, né, o cabelo curto com camadas. Então eu usei esse corte por muito tempo. E depois, com esse mesmo corte, eu deixei ele crescer um pouco. E aí ele ficou, eu acho que, sei lá, na altura do ombro, um pouquinho abaixo do ombro. Usei bastante tempo o meu cabelo no ombro. Sempre gostei muito desse tipo de corte, porque dá pra fazer penteado, dá pra prender e dá também pra você aproveitar ele curto, né? A praticidade do cabelo mais curto. E aí um dos cortes mais lindos que eu já fiz, na minha opinião, foi esse bem redondinho com cabelo ruivo. Ele pegava realmente aqui assim e fazia um
redondinho. Era quase um Black Power, só que o Black Power é pra cabelos crespos, né? E o meu cabelo, ele é ondulado / cacheado, então ele tinha camadas bem altas e aí ele ficava bem redondinho. Eu adorava esse corte. Aí depois eu deixei ele crescer mais um pouco e fui fazendo um corte que tinha camadas mais baixas. Ele distribuía bem as camadas, mas ele não tinha camadas muito altas, o que dava um pouco mais de comprimento para os fios também e nem tanto volume aqui do lado. E aí quando eu engravidei foi em plena pandemia. E eu tava cortando meu cabelo em casa porque eu não tava saindo. Principalmente quando eu engravidei, né? Porque a recomendação era realmente se resguardar. Então eu comecei a cortar o meu cabelo em casa e mostrei pra vocês o corte que eu fazia nele. Era um cabelo médio, assim, na altura do ombro, um pouquinho abaixo, e com camadas bem baixas aqui nas pontinhas, formando meio que um ângulo de 45 graus aqui. Eu gostava muito desse corte, porque quando eu jogava de lado ele ficava um pouco mais volumoso, mais redondinho do lado, e ele fica bonito quando vai crescendo, porque ele não perde tanto o corte aqui na base. Mas aí, minha gente, eu aproveitei os hormônios do pós-parto, e meu cabelo cresceu absurdamente no pós-parto, depois caiu absurdamente, mas teve essa fase dele crescer muito. E aí deixei ele comprido, ele tava totalmente sem corte aí nessas fotos que vocês estão vendo. Na verdade, ele tava com aquele corte, com as pontas em camadas, só que eu não tinha refeito ele. Eu fiquei ali 1 ano, mais ou menos, sem cortar o cabelo, quando eu tive o Conrado. E aí, em agosto do ano passado, eu já tava meio irritado com aquele cabelo super longo e meio sem corte, meio sem movimento, ele tava muito pesado o meu cabelo. E eu fiz um corte que eu sempre tive vontade de fazer, que é o shag. Eu curti demais esse corte, gente. Nossa, como eu achei que ficou bacana no meu cabelo. Eu achei que valorizou o volume, valorizou meu rosto. E também deu uma renovada naquele cabelão comprido, sem corte, que eu tava achando muito sem graça pra mim. Quando eu cortei o shag, eu já tava com a intenção de cortar ele curto. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou experimentar o shag pra ver qual é que é, se vai ficar bom em mim. E eu amei, simplesmente amei. E agora estou com o cabelo bem curtinho, cortei no dia 30 de dezembro pra passar realmente aí de 2022 pra 2023, dar essa renovada. E eu fiz o corte Blunt Cut, vou deixar o nome aqui pra vocês. E é esse corte mais curtinho, na altura assim do meio do pescoço. E ele é aquele antigo Chanel, mais retinho, só que o meu não ficou tão retinho porque eu tinha as camadas bem altas do shag ainda. Então ele deu essa arredondada que eu até achei bonito, porque um cabelo bem retinho, normalmente ele tem mais volume nas pontas. Fica um pouco aquele efeito pirâmide e eu tô amando esse meu novo corte aí pra 2023. E é isso, gente, eu tentei colocar nesse vídeo todos os cortes que eu já tive, mas vocês vão ver que alguns são muito parecidos uns com os outros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha inspirado alguém aí que tá me assistindo e quer cortar o cabelo, que tenha dado uma luz, que tenha dado algum tipo de ideia. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei pra mim, isso é muito importante pro meu trabalho aqui no YouTube. E também se inscreva aqui no meu canal pra receber todas as novidades. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!